Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um encontro para mais uma discussão de sociologia, tá? Para quem estava no primeiro encontro, né, discussão de assunto, nós estamos aqui falando sobre os clássicos da sociologia. Nesse momento, nós já trabalhamos questões, né, aqui, resolvemos aí até a questão de número 5. Nesse momento, tu já deve saber o que foi a necessidade e por que aconteceu esse estudo social, o que levou a querer entender de forma científica a tua sociedade, tá? Nesse momento é para estar muito claro. Fizemos uma análise de todo o contexto histórico, a transição de Idade Média para a Idade Moderna, o contexto das grandes revoluções, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Isso está muito claro, tá? E aí, nesse contexto, surgem os clássicos, que são os primeiros autores, os primeiros teóricos a fazerem uma análise social da realidade. O primeiro deles, Augusto Comte, está neste material aqui, né? O grande pai da sociologia. O Comte foi um filósofo, um sociólogo, que, percebendo ali o contexto de crise, ele vai perceber a necessidade de estudar a própria sociedade. Então, ele cria primeiramente a física social, posteriormente ele vai usar o termo híbrido greco-latino sociologia. Nasce a nossa ciência, ciência que estudará a sociedade, tá? Com Comte. E aí falamos na lei dos três estados, falamos em teoria positivista, né? Para tornar o conhecimento legítimo, Comte vai postular a lei dos três estados. Segundo ele, o conhecimento ele evolui, e nesse processo ele passa pelo estado teológico, metafísico e o positivo, tá? Falamos sobre a escola filosófica chamada de positivismo, tá? Com o intuito de reorganizar a sociedade que estava ali vivenciando uma crise provocada pelas grandes revoluções, principalmente a Revolução Industrial e Francesa. A ideia do positivismo é reorganizar a sociedade, onde o Comte vai dizer que somente através da ordem, concomitantemente, a sociedade alcançaria o que a gente chama de progresso. E aí o lema positivista, amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Tudo isso nós falamos em Augusto Comte. E aí falamos do segundo clássico, David Emile Durkheim. O Durkheim já vai visualizar, já vai estudar, já vai querer compreender uma sociedade mais calma, mais tranquila, dentro do que a gente já chama, né, de reorganização social, considerado o pai da sociologia moderna. O Durkheim é um autor que vai nos dar o primeiro objeto de estudo, né? É ele que de fato coroa a sociologia como ciência, dando a ela o primeiro objeto, que são os fatos sociais. E aí falamos sobre os fatos sociais, falamos sobre as características dos fatos sociais, tipos de fato social e exemplos de fatos sociais, né? Que os três características dos fatos sociais: exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Trabalhamos o exemplo da educação, do casamento e a tipologia dos fatos sociais. Aqui nós paramos em de Emile Durkheim. Tá? A tipologia. Na ideia de Durkheim, vai existir um fato social que é normal e ele vai falar também o fato social que é patológico. Tá? O que seria um fato social normal? Um fato social normal, o nome já está dizendo, ele regulariza a sociedade. O Durkheim, ele vai analisar em contexto de sociedade normal e patológica, tá? O que seria um fato social normal? Regulariza. Coloca a sociedade dentro das leis, dentro das regras sociais. Um fato social patológico seria aquele que desregulariza a sociedade, tá? O Durkheim, ele vai dizer que a sociedade deveria ter um remédio, né? Que seria recorrer à ideia de moral. A sociedade, quando ela se encontra em estado patológico, quando ela está doente, ela entraria no contexto de puxar a moral. A moral seria o remédio para esta sociedade, tá? O Durkheim, ele vai analisar dois tipos de sociedade e ele vai trazer a ideia ligada à questão do trabalho também, tá? Durkheim, ele vai analisar as sociedades chamadas de pré-capitalistas e ele vai falar de sociedades capitalistas.
Lá nas sociedades pré-capitalistas, o Durkheim vai dizer que a chamada divisão social do trabalho, ela era baixa, tá? E ali a coesão social, a união das pessoas, ela era alta, as pessoas estavam mais unidas, mais coesas. É o que ele caracteriza como sendo a chamada solidariedade mecânica. Tá? A solidariedade mecânica é típica das sociedades pré-capitalistas. Foi bonito. Aqui, pessoal. Aqui para vocês, tá? Não tá aí no material, mas anotem. Sociedade pré-capitalista, aqui para o Durkheim existe uma baixa divisão social do trabalho. Alta coesão social, união, coesos, unidos, tá? Um por todos e todos por um, eu costumo dizer. Vigora a chamada solidariedade mecânica, o todo precisa funcionar. Quando a sociedade ela evolui, quando ela se torna capitalista, vamos ter esse novo quadro. Agora eu tenho uma alta divisão social do trabalho. O que vai mudar aí? Tá? Agora eu tenho uma baixa coesão social. Eu costumo dizer que é cada um por si, Deus por todos. Vigora o que a gente chama de solidariedade orgânica, tá? O Durkheim, ele é positivista, assim como foi Augusto Comte, também francês, tá? O Durkheim ele vai também acreditar na ideia da ordem e do progresso. A ideia era que eu saísse daqui e chegasse aqui, em Durkheim. O Durkheim ele vai pegar ali, ele vai se aproximar ali muito da biologia também, vocês vão ler quando pesquisarem mais sobre ele. Ele vai falar na ideia de darwinismo social, que é justamente essa ideia de evolução da sociedade. Ela saindo de uma solidariedade mecânica e chegando na solidariedade orgânica, o darwinismo social de Durkheim. Tudo bem? E aí o Durkheim, como é que eu consigo falar dele, por exemplo, né, em relação aos fatos sociais? O Durkheim é um autor que vai dizer para vocês que a sociedade ela prevalece sobre os indivíduos, tá? Segundo Durkheim, você já nasceu com tudo pronto. Você só vai entrar, desculpa aí o pleonasmo, tá? Dentro do que a sociedade espera de você, né? Dentro aí do que segue as regras e as leis da sociedade. Tudo bem? Entendido? David Emile Durkheim. Vamos chegar no próximo autor. Nosso terceiro clássico é um indivíduo chamado Max Weber, ou Weber, como queiram, tá? O Weber, ele já é mais contemporâneo, ele vai, olha só, 1920, tá? O Weber. O Weber não está na França, Weber está na Alemanha. Vamos entender o contexto da Alemanha, tá? França ali tu vai entender melhor a partir da Revolução Industrial, contexto histórico. Quando eu chego na Alemanha, a Alemanha ela entrou tardiamente no processo de Revolução Industrial, segundo a história. O Weber, ele vai olhar para esse contexto e ele vai tentar compreender esta sociedade. Tá? Ele não vai olhar pelo viés positivista de evolução, de darwinismo social, de colocar a sociedade dentro que se entende por ordem e progresso. O Weber ele vai olhar para o contexto histórico dele e ele vai buscar entender por que a Alemanha entrou tardiamente nesse processo de revolução industrial. Então ele vai trazer agora para discussão uma nova sociologia chamada de sociologia. Cadê aqui? Compreensiva. O Weber, ele não é positivista. Positivistas, quem segue essa filosofia? O Augusto Comte e o Emile Durkheim. Quando eu chego em Weber, eu vou começar a entender a sociedade através do processo de compreensão. Enquanto Durkheim vai me dizer que a sociedade prevalece sobre o indivíduo, o Weber discorda e ele vai me trazer a ideia e a discussão de que eu preciso partir do indivíduo para entender a sociedade, que é justamente através da ação social.
Qual é o objeto de estudo do Weber? Weber, para compreender a sociedade, ele vai estudar a ação social, que é qualquer conduta humana dotada de um sentido, que vai ter relação com a do outro, tá? Com a ação do outro para que tenha sentido. Então, Weber, ele pensava que para entender as ações das pessoas, precisamos olhar para as suas motivações e pelas suas ideias, motivações e ideias, tá? Estudou como as pessoas agem com base em suas crenças, valores e objetivos e falou sobre a importância da religião e do poder na sociedade. Objeto de estudo de Weber, a ação social. Enquanto a sociologia durkheimiana vai ser uma sociologia objetiva, eu vou dizer que a sociologia weberiana é uma sociologia mais subjetiva. Tanto é que o Durkheim, quando ele vai analisar os fatos sociais, ele aconselha, né, o estudante, ele aconselha o cientista a olhar os fatos sociais como coisas. Eu não tenho nenhuma relação de afetividade com os fatos sociais. Isso é em Durkheim. O Weber não. O Weber vai olhar num contexto mais de subjetividade, tentar compreender o que motiva a ação do indivíduo. E ele vai me dizer que existem 4 tipos de ação social, tá? Ele vai trazer essa tipologia dos 4 tipos de ação social. E aí ele vai falar, né, que a ação social é uma conduta humana que tem um sentido. Tudo que eu faço que tem sentido é uma ação social, tá? E ela vai estar relacionada também à ideia do outro. Então, para ele, são os 4 tipos. Primeiro, a gente chama de ação tradicional. O que seria uma ação tradicional? O nome já diz, tradição. É aquela que tu faz sempre. Eu sigo ali uma tradição, já é um costume, já está arraigado, cresce contigo. É quando você diz, por exemplo, olha, eu sempre faço assim. Então, é uma ação racional, né? Uma ação tradicional. Todo dia eu estudo, por exemplo. Todo dia eu caminho. Se tornou uma ação tradicional, tem um sentido. Eu faço o tempo todo. Ação racional visando a fins é a segunda. Nesse tipo de ação, ela visa, tá? Ação racional visando a fins, ela busca, ela tem um objetivo. Por exemplo, né, estudar para uma prova. Então, ação racional visando a um fim, eu vou agir em busca de um objetivo. Investir, por exemplo, né, para trabalhar aí a ideia de lucro em cima de um capital. Uma ação social racional visando a um fim, visando a um objetivo, tá? Ação racional visando a valores, ação, né, em relação a valores. É aquela baseada no que tu acha que é certo, dentro da tua religiosidade, dentro da tua filosofia de vida, tá? Professora, eu dou, né, vou doar sangue, para mim é um ato altruísta. Tá certo, é uma ação em relação a valores, para você é o que está certo. E ação afetiva, tá? A ação afetiva é aquela baseada na tua emoção, no sentimento, na afetividade. Quando você abraça um amigo, você pede desculpa para alguém. Então, aí são os tipos de ação social, segundo o Weber, tá? O Weber vai dizer que a sociedade não prevalece sobre o indivíduo. Ele vai dizer que as ações do indivíduo vão dar sentido e construir a ideia de sociedade, tá? Max Weber. Bora aqui nele. O Weber, tá? Weber e a sua sociologia compreensiva trouxe como objeto de estudo a ação social. Conduta humana que tem um sentido. Nesse momento, tu já sabe quais são os 4 tipos de ação social, a tipologia da ação social e a principal obra do Weber. Esse livro é muito bom de ler, ele é gostoso, ele é um livro fino, tá? A ética protestante e o espírito do capitalismo. O Weber vai dar uma análise em relação à ideia também do trabalho, tá? Quando tu analisa a ética protestante no campo da história, o que eu percebo na reforma protestante? Ela vai me trazer grandes mudanças. Uma delas, a ideia de indivíduo, ela surge a partir de então, e a ideia que eu tenho em relação ao trabalho. A palavra trabalho vem de tripalho, que significa instrumento de tortura. Então, essa ideia, né, ligada ao trabalho como algo penoso, ela vai vir até a ideia, né, da reforma protestante.
Na reforma protestante, nesse novo contexto, o trabalho passa a ser algo positivo. A ética do protestante agora muda. A ideia, por exemplo, de poder ter lucro, né? A ética protestante. Ali, você vai ouvir falar em Calvino, calvinismo, detalhar isso lá na história. E aí, trazendo para a sociedade, enquanto análise social, a ética do protestante tornou possível o capitalismo se desenvolver, vamos dizer assim, né? O que a gente chama agora de teologia da prosperidade. Não é pecado ter riqueza, muito pelo contrário, né? A teologia da prosperidade, tu és filho do dono do ouro e da prata. Tem que ter bens na terra, as benesses sociais. Então, Weber vai dar uma analisada aqui em relação ao trabalho. A ideia de ociosidade não pode mais, né? Deus ajuda, mas Deus ajuda quem cedo madruga, tá? Então o Weber, com a principal obra dele, faz uma análise da ideia de trabalho, né, aquele contexto de discussão de uma ascese social ou pessoal, tá? Enquanto o Durkheim, ele vai dizer que na sociedade capitalista, o trabalho, a divisão do trabalho, ela acontece para gerar o que o Durkheim chamou de solidariedade. Na sociedade capitalista, a divisão do trabalho nos torna solidários. No contexto de Weber, a ideia de trabalho, a partir da reforma protestante, tornou possível, por exemplo, a sociedade também tornar-se capitalista. Não era mais pecado, tá? Então, principal obra do Weber. O Weber vai falar na ideia de desencantamento do mundo. Essa questão, inclusive, caiu no Enem já, tá? O mundo se desencantou a partir da grande transformação que passou-se a chamar de burocracia. As explicações do mundo, elas começaram a se tornar tão mais racionais que esse processo forte de racionalização, ele torna o homem um ser desencantado. Tudo agora eu explico, tudo a ciência explica. Então esse homem está desencantado, tá, com o mundo. E o Weber também é um autor que vai se aproximar muito da ideia de política. É um dos sociólogos, né, é um dos clássicos da sociologia que mais se aproxima. Ele tem uma bíblia chamada Economia e Sociedade, tá? Quando Weber vai falar de poder e política, ele vai conceituar. O que seria o poder aqui? Então, a ideia de trabalho, ela vem a partir da reforma protestante, como a exerce pessoal, né? A ideia de que não é mais pecado pensar em riqueza. Weber, a ética protestante, espírito do capitalismo. Esse evoluir da sociedade, que ele não usa a palavra progresso como usam os positivistas, mas ele fala em quê? Em transformação social. Esse avanço chamado de processo de burocratização, de racionalização, tornou a sociedade uma sociedade desencantada. Weber. E aí ele vai falar da ideia de poder e política. O que é poder, tá? Poder nada mais é do que um ato de sobreposição. Quem tem poder tem. Ele vai dizer, inclusive, que o conceito de poder se aproxima de um conceito amorfo, né? Dependendo do contexto. Mas poder em si é um ato de sobreposição. Quem tem poder, tem. Eu não questiono o poder. Quem tem poder, tem poder. O teu pai tem poder sobre a tua pessoa. Teu pai, tu questiona, não deve, tá? Poder. O que é política para ele, né? Nesse contexto de discussão weberiano, nós vamos dizer que política nada mais é do que a ciência da governança. Professora, eu não gosto de política. Que bom, tu és governado por alguém que acha que gosta. A gente tem que conhecer e saber o que é. Em todas as tuas relações e inter-relações pessoais tem ideia de poder. Toda organização tem poder. E a política, tá? Que é a ciência da governança e tem a tal política partidária, né? Daqui a pouco os senhores, pelo voto, vão eleger alguém que vai representá-los em uma sociedade democrática como a nossa, tá? Para cá é a ciência da governança, a ideia de política. E aí o Weber, trazendo a ideia de burocracia, é a forma como a sociedade capitalista, burocracia, se organiza, ela se burocratizou. Para quê? Para organizar o sistema capitalista também.
tá? É uma forma de organização social. E aí o Weber, dentro desse contexto, ele vai falar de tipos de dominação. O que é dominação? A dominação, ela é uma forma específica de poder. Enquanto o poder é um ato de sobreposição, você não questiona, a dominação é uma forma de poder que só existe se ela for aceita. A dominação é uma forma específica de poder e ela só existe se ela for aceita. Eu preciso aceitar que alguém me domine, tá? Aceitar. E aí os tipos de dominação são 3 também, tá? Ele vai chamar a primeira de dominação tradicional. De novo, não vai confundir com ação social, tá? Na dominação tradicional, a dominação é exercida por um poder tradicionalmente exercido dentro da tua sociedade. Poder patriarcal, por exemplo, poder familiar, por exemplo, tá? O poder de um governante, como um presidente, como um governador, a dominação tradicional. A segunda forma de dominação, ele vai chamar de dominação legal. Essa dominação legal é a dominação que acontece com base na lei, né? É uma dominação legalizada. A lei permite com que ela aconteça, tá? Professora, não curto muito meu professor, mas o teu professor, né, na tua sala de aula, ele tem uma dominação legal, tá? Amparado pela lei. E a terceira forma de dominação é a dominação carismática. Dominação carismática. Na dominação carismática, a dominação existe em relação ao carisma, né? Eu gosto da pessoa, os atributos daquela pessoa fazem com que ela me domine. Geralmente no campo do partidarismo a gente chama de líder, é o meu líder político, por exemplo, né? Ele tem carisma. O Weber vai dizer que esses tipos de dominação também podem mesclar-se, que significa misturar, tá? O pai, né, tem a dominação tradicional pela lei e carisma, né? Acredito que tu gosta do teu pai. Tem uma afetividade, né? Então, as formas de dominação. Trazendo para o campo da política. Tem alguém aí comigo? Quem é que tá aí? Trazendo para o campo da política. Cita para mim alguém do campo da política partidária que exerceu aí as 3 formas de dominação. Tanto a dominação tradicional, quanto a legal, como a carismática. Alguém? Posso falar de Vargas? Já estudaram Vargas? Getúlio Vargas teve o exercício enquanto dominação tradicional? Sim, né? Vargas. Dominou pela legalidade? Sim ou não? Sim, né? Carisma? Sim ou não? Carisma. Líder político? Sim. Né? Lembra aí as aulas de história? Pai dos ricos e mãe dos pobres? Vargas, né? Vou deixar para vocês refletirem sobre outros nomes no campo do exercício do executivo, né? O líder do executivo, o presidente da República. Quem tu acha mais? Além de Vargas. Pensa em um líder do executivo do teu estado. Quem é o líder do executivo do teu estado? Teu governador. Pensa em um líder do executivo da tua cidade. Quem é o líder do executivo da tua cidade? O teu prefeito. Tem outro nome aí que tu possa citar? Que teve o exercício da dominação tradicional, legal e carismática? Alguém mais? Política, né? Poder e política. Poder, política e as formas de dominação em Weber. Tranquilos? Tudo bem? Max Weber e a sociologia compreensiva. Essa galera todinha vocês também devem, tá? Levar para a tua discussão de redação.
Teu repertório sociocultural já tem aqui bastante teoria para quase todo possível tema. Weber, Durkheim. E o nosso último autor, nosso último clássico, nada mais, nada menos, Karl Marx, né? Tu gosta do Karl Marx? Estudou Karl Marx? Professora, eu não gosto dele, não tem problema, tá? Ele já morreu. Quando, professora? 1883. O Marx, né, assim como lá na filosofia o nosso colega Nietzsche, Friedrich Nietzsche, são autores muito mal lidos, são autores muito mal interpretados. As pessoas não gostam do Marx sem nem ter lido Marx. Né? Quando eu conheço um pouquinho dele, claro, eu consigo ver um autor que contribuiu e muito para a análise da tua realidade social. Até hoje, as informações que eu posso, né, ter como análise crítica de sociedade, eu consigo trazer todos eles, tanto o Comte, tanto o Durkheim, o Weber e o Marx, sim, tá? Karl Marx, economista, sociólogo, filósofo, todos eles têm uma um vasto currículo para analisar a nossa sociedade. Tá? Hoje vocês vão fazer essa análise com base nesses autores. É isso que a redação de vocês pede de vocês. Tá? Então, o Karl Marx, quando ele olha para a sociedade capitalista, tá? Ele vai perceber que a sociedade capitalista aprofundou as desigualdades sociais. Preste atenção. Karl Marx, quando ele observa e começa a estudar a sociedade capitalista, ele vai perceber que o capitalismo aprofundou as desigualdades sociais. Olhando por esse viés, ele vai lançar uma teoria chamada de teoria crítica revolucionária. Ele não é positivista, como Comte ou Durkheim. Ele também não é muito compreensivo, como foi o Weber. O Marx, ele é um crítico. Ele vai criticar a sociedade capitalista, porque na visão de Marx, o capitalismo estava aprofundando o que já não era muito bom. A desigualdade social, aumentando o índice de pobreza, aumentando os problemas da sociedade, tá? Qual é o objeto de estudo dele? As classes sociais. Essas classes que, historicamente, podemos dizer que vão aparecer mesmo, de fato, a partir da Revolução Industrial. Aquela classe dos detentores dos meios de produção, chamados de burguesia, os donos dos meios de produção versus o proletariado, ou o operário, que nada mais nada menos são os donos da força de trabalho. Tá? Segundo Marx, são classes antagônicas, mas também são classes interdependentes. Uma só existe em função da outra. Então é esse o contexto que o Marx vai começar a entender de sociedade. Tá? A grande obra dele, o grande livro, né, é uma Bíblia chamada O Capital, tá? E outros. Então, quem é o Karl Marx? Ele via a sociedade como um lugar de luta, tá? Desculpa, entre diferentes grupos, especialmente entre os ricos, que são os burgueses, e os pobres, que é o proletariado. Tá? Ele acreditava que essa luta é o que move as mudanças na sociedade e que o sistema econômico influencia tudo. Seu objeto de estudo, as classes sociais. Para ele, o sistema capitalista, olha só, aprofundava as desigualdades sociais. Por isso, deveria ser substituído por um sistema igualitário. Vamos detalhar mais o Marx.
Marx, né? Detalhando aqui mais um pouquinho. Falou em Marx, eu estou falando em sociologia crítica. Marx observa o capitalismo, percebe que ele aprofunda as desigualdades sociais, ele elabora a teoria revolucionária da sociologia. Vai tomar como objeto de estudo as classes sociais. Ele vai nos dizer que existiu, existe e sempre vai existir opressores e oprimidos. Puxa um pouco a tua história. Os opressores lá da antiguidade, na Idade Antiga, quem eram? Patrícios. Oprimidos, plebeus. Puxa a Idade Média, opressor, senhores feudais, os nobres. Oprimidos, os servos, o proletariado. Para o Marx, são relações antagônicas. Elas estão ali brigando, mas elas também são interdependentes, porque não tem como uma existir sem a outra. Tá? Então elas estão em constante luta, mas precisam uma da outra. O método de análise dele para entender a sociedade, ele vai chamar de materialismo histórico. São as coisas, são as questões materiais que vão fazer com que eu entenda determinado contexto histórico de uma sociedade. O Marx, ele vai observar a ideia de mudança de sistema econômico. Tá? Ele vai falar também o movimento histórico dialético. Dialética é o quê? Mudança. Então, Marx, quando ele estuda o capitalismo, ele vai dizer que o capitalismo ele aprofundou tantas desigualdades sociais que ele é um sistema econômico que poderia vir à autodestruição. E aí ele vai teorizar a substituição do capitalismo. Tá? Esse contexto histórico ele é bem longo de sistemas econômicos. Aqui é só para situar vocês, tá? Então, o que o Marx vai falar? Que pelo movimento dialético, eu teria uma tese, né? O que é a tese? É uma ideia. Qual é a minha ideia em relação ao sistema econômico? Capitalismo. A tese vai brigar com uma antitese, que eu chamo de antítese. Seria uma contra-ideia. Qual seria um sistema econômico contra a ideia do capitalismo? O socialismo / comunismo. É aqui que começa a raiva do Marx, tá? Da briga entre a tese e a antítese nasceria uma nova ideia, que no movimento de dialética a gente chama de síntese. E essa síntese seria um sistema chamado de anarquismo. O que é isso, professora? Marx, quando ele vai analisar a sociedade, ele vai querer a substituição de um sistema que estava aumentando os problemas sociais. Pobreza, a fome, a miséria, o desemprego, juntando tudo em desigualdade social. Capitalismo. Ele vai falar em um socialismo científico. O socialismo de Marx ele vai dar a ideia de científico. Por quê? Já existiam autores que já pregavam uma igualdade dentro da sociedade. Tu vai falar em filosofia lá em contratualistas. Tu vai falar em um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, o Marx ele vai olhar para a galera que antecede. Tem autores como Charles Fourier, Robert Oppenheim, são autores que já falavam em socialismo. Só que eles queriam mudar a sociedade através de um bom exemplo. Olha, lá na minha comunidade a gente vive assim, vive assado, sem propriedade privada. Então Marx olhou e disse, não vai dar certo. Esses caras aí, eles são utópicos. A palavra utopia em sociologia significa lugar nenhum. Então, na ideia do Marx, não ia dar certo. Então, ele vai falar em socialismo científico. Ele vai chamar a atenção, até os escritos de Marx, ele chama a atenção de quem? Da galera oprimida. É quando ele fala lá no Manifesto do Partido Comunista, que é um livro, ele solta trabalhadores de todo o mundo univos, que é da união de vocês, que nós vamos construir um mundo melhor. Então ele chama a atenção dessa galera. Então ele vai falar em um socialismo científico. Ele vai trazer a ideia, uma revolução do proletariado. Aí começa, toda uma situação. Eu vou eliminar, por exemplo, aqui a propriedade privada. E aí eu vou eu vou subir até chegar em um sistema econômico chamado de comunismo, onde a sociedade viveria de forma comum, igualitária, sem propriedade.
Essa sociedade ela evoluiria dentro do contexto de materialismo histórico dialético, até chegar em uma sociedade anarquista. A palavra anarquismo, em sociologia, ela significa ausência de Estado. Ela iria se autorregular. Quando tu detalha isso, claro, leitura de ensino superior principalmente, tu vai ver que é uma sociedade bonitinha, teoricamente falando. Mas isso aqui não deu certo. Marx morre e não vê isso. Tanto é que Marx não foi marxista. Marxista é a galera que pega a teoria de Marx, relê, retransforma e acontece tudo o que tu vê principalmente no campo da tua história. Mais do que na sociologia, inclusive. E aí tu vai estudar lá, né, regimes, tu vai estudar lá situações que pegam essa teoria aqui e vão transformar ela radicalmente. E tudo que é radical e tudo que é ditatorial não dá certo. Então, Marx não foi marxista. Ele teoriza uma sociedade que poderia mudar e se tornar uma sociedade melhor, tá? Professora, a senhora é comunista? A senhora é anarquista? A senhora é socialista? Vivemos no comunismo, né? Não. Vivemos onde? No capitalismo. Então não briguem, né? Professora, mas o Brasil vai virar comunista? Será? Dá uma estudada, dá uma aprofundada nesse material, né? Para entender de fato o que é isso. As pessoas não gostam dele por isso, né? Tem uma aluna que ela dizia, minha avó odeia o Marx. Eu disse, é mesmo? Mas por quê? Por conta do comunismo. Eu disse, entendi. Quando foi que implantaram? Implantaram? Existiu? Tá? Então, mas a teoria, né, a nível básico, tá? É isso aqui de Marx. Que ele queria transformar a sociedade. O que ele queria? Uma sociedade igualitária, sem desigualdades sociais. Tá? E aí ele vai teorizar sobre o socialismo. O sistema econômico queria excluir a propriedade privada, eliminando assim as desigualdades sociais. Marx. Consigo levar o Marx para uma discussão de redação? Várias. Nas que vão falar sobre trabalho, nas que podem trazer a ideia de desigualdade social, as várias formas, né, de desigualdade social. Todas elas você tem aí como plano de fundo a teoria de Karl Marx. Tudo bem? E nesse momento, né, concluímos aqui o resumo. É muita coisa, obviamente, as teorias, tá? E aí vocês vão aprofundar isso aqui, vão estudar mais, vão ler mais. Tenta levar eles para a produção da tua redação. Todos os clássicos cabem em quase todos os possíveis temas da redação de vocês. O teu Enem, a tua prova, o teu tema de redação, ele vai provavelmente trazer uma realidade social, onde vocês irão resolver uma problemática. Vocês vão mostrar caminhos para lidar, para trabalhar, para amenizar um problema social. E todos esses autores, chamados de clássicos da sociologia, te dão uma base teórica fantástica para discorrer sobre qualquer um desses temas. Tudo bem? Vamos ver aqui os exercícios, o que ainda temos. Na última aula foi só o exercício, né, da primeira aula de sociologia. Paramos na questão de número 5. Com a aula de hoje também a gente consegue resolver, faltam mais 3. Dá tempo, rapidinho. Questão de número 6. Tem alguém aí comigo? Alguém para me dar o gabarito? Augusto Comte, nosso primeiro clássico. Augusto Comte elaborou as 2 primeiras leis sociológicas, ambas se baseiam na interpretação dos conhecimentos históricos. A lei dos 3 estados e a lei, né, a segunda lei da classificação das ciências. Assim, toda a concepção humana passa por 3 fases, são elas. Fizemos essa retomada hoje, não foi? A lei dos 3 estados de Comte. Para o Comte, né, tudo deveria o quê? Evoluir. Falou em Comte, estou falando em evolução. Para frente, nada poderia voltar ou ir para trás, nem a sociedade, nem mesmo o conhecimento, tá? Então, quais são os estados de conhecimento? Gabarito, letra. Tem alguém aí?
Gabarito, letra A. Conhecimento, quando ele evolui segundo a teoria kantiana, lembra que eu falei lá no início da aula de novo? Ele passa pelo estado teológico, onde o conhecimento ele tem base aonde? Na religião, no sagrado, lembra? Metafísico é um estado de transição do conhecimento, é quando eu começo a questionar, tá? É aquela mesma metafísica aristotélica, até eu chegar no estágio positivo. Ou, dependendo da tua prova, vem a palavra científico, é a mesma coisa, né? É o conhecimento com base aonde? Na ciência. É o conhecimento com base lógica de racionalismo, tá? Questão aí de Kant, questão simples, básica e direta. De novo, uma questão trazendo aí a teoria kantiana. Agora sobre o lema da bandeira do Brasil, né? Todo mundo está aí agora usando, estamos aí em plena Copa de 2026, caminhando para o segundo jogo amanhã, né? E aí todo mundo expondo a bandeira do Brasil com este lema, ordem e progresso. E nesse momento tu já sabe, né? Conversa amanhã com a galera que vai se reunir para assistir o jogo e fala sobre o lema positivista, ordem e progresso, né? Trazido, né? Quem trouxe, na verdade, trazido. Augusto Comte, tá? O lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, indica a forte influência do positivismo na formação política do Estado brasileiro. Marque o item que apresenta a ideia contida nesse lema. O que foi o positivismo? De novo, foi uma escola filosófica que pregou o certo e o correto. Qual era a ideia do Comte aqui a priori? Era reorganizar a sociedade. Já falei isso várias vezes. Fixou na mente? É isso. Era tirar a sociedade de uma crise e colocá-la dentro da ordem. Segundo a teoria positivista, somente dentro da ordem, a sociedade concomitantemente, questão de prova, alcançaria o progresso. O positivismo vai dar tão certo que ele sai da França. Lembrando, Comte e Durkheim estão na França. O positivismo ele saiu da França e ele chegou aonde? No teu Brasil. Né? Ele foi uma filosofia que caiu muito bem ali, né, na visão dos militares, no contexto dos militares. Tanto é que na instauração da República, um militar chamado Benjamin Constant, né, coloca aí a situação para que escrever, né? Escreve aí na bandeira dos caras, ordem e progresso. Então a influência positivista nesse momento, tá? O Comte, ele queria tanto organizar a sociedade que ele criou uma religião, viu? Chamada de religião positiva. Tivemos 2 igrejas aqui, né, sedes da igreja kantiana. Não foi para frente essa religião, obviamente, né? Mas seria uma religião necessariamente sem um Deus. Essa religião ela teria uma deusa. A deusa da religião positiva do Comte é a própria humanidade. Então, uma história interessante em relação, inclusive, à vida do Comte, né? Ele também era da área do direito, aí tem uma paixão, transforma a mulher em deusa e tudo mais. É nesse caminho aí do Comte, que tu só detalha, né? Se tu fores ver realmente as obras dele, tá? E aí, bonitos, marque o item que apresenta a ideia contida nesse lema. Qual é? O gabarito. Tem alguém aí para dar o gabarito? A Rebeca ainda tá aí. Gabarito, letra. Tcharam. Alguém foi na E. Inclusive, eu já falei até a palavra, né? Para que a sociedade possa prosperar, deveria ter ordem. Assim, alcançaria o progresso, né? É uma questão também direta de uma prova. Para que a sociedade tenha ordem, né? Ela precisa o quê? Entrar nas regras sociais. Trabalhar a ideia de moralidade, por exemplo. Nesse contexto, ela alcançaria o que a gente chama de progresso. Ordem, concomitantemente, progresso. Augusto Comte. O Durkheim, ele vai também mergulhar na mesma filosofia do Comte. Ambos positivistas, ambos franceses, tá? Aqui já fala direto da sociologia. Questão de número 8.
Não há escolhas entre maneiras engajadas e neutras de fazer sociologia. Uma sociologia descomprometida. Muito bem, acertou, a Rebeca está aí. Vamos lá, Rebeca, próxima questão. Uma sociologia descomprometida é uma impossibilidade. Buscar uma posição moralmente neutra entre as muitas marcas de sociologia hoje praticadas, marcas que vão da declaradamente libertária à francamente comunitária, é um esforço vão. Os sociólogos só podem negar ou esquecer os efeitos de seu trabalho sobre a visão de mundo e o impacto dessa visão sobre as ações humanas, singulares ou em conjunto, ao custo de fugir à responsabilidade de escolha que todo ser humano enfrenta diariamente. A tarefa da sociologia é assegurar que essas escolhas sejam verdadeiramente livres, autônomas, e que assim continue cada vez mais enquanto durar a humanidade. Um texto de Bauman, né? Zygmunt Bauman. Já ouviram falar em Zygmunt Bauman? Bauman é um sociólogo contemporâneo, um polonês, né? Morreu não tem muito tempo. O Bauman, ele faz uma análise da atual sociedade, muito bom de ler. O Bauman está presente aí nas várias discussões sociológicas de análise da nova sociedade. Com a ideia de amor líquido, de fluidez, de sociedade líquida, tudo é feito para não durar. Muito, muito bom. Vamos falar no Bauman lá na frente, tá? A gente praticamente fecha com ele e os contemporâneos, né? Pierre Bourdieu, vamos falar, todo mundo. São preocupações da sociologia. Essa questão, o nível dela é facilíssimo, né? É só para fixar mesmo qual é o grande objetivo da ciência. O que busca a sociologia? Por que eu devo estudar a sociologia? Eu sempre digo muito para o estudante que ele precisa gostar de estudar a sociologia porque nada mais e nada menos é um componente que estuda a própria realidade dele. Se vocês forem analisar, por exemplo, tu vai estudar cultura. Você vive cultura, você produz cultura, tu estás dentro de um contexto de cultura. Estudar desigualdade social, não precisa ir muito longe, dá uma volta na tua cidade, que é perceptível a presença das desigualdades sociais. Tem pobreza? Tem. Tem desemprego? Tem. O que mais que tem? Tem pessoas que vivem em condições de moradores de rua? Tem. Tem. Tem pessoas que não têm casa? Tem. Tem. O que mais que tem? Tem tudo isso, né? Ligado à política, você vive em um contexto político. Ligado à ideia de preconceito, tu vivencia isso, tu observa isso, isso é presente na sociedade. As várias formas de violência também. Então nós estudamos o que é real. E eu preciso estudar o que é real porque eu vivo isso. Para que eu entenda o desenrolar da coisa toda. Tá? Para que eu não me torne um ser alienado no sentido de estar alheio, né? No sentido de não entender o que eu tenho, tá? E aí a Rebeca de novo ali me dando o gabarito com a letra D. Muito bem, Rebeca, você vai ganhar um presente, né? Qual é a preocupação da nossa ciência? Formar indivíduos autônomos e críticos. Mas não é para você criticar tudo, eu odeio política, eu odeio futebol, não. A crítica ela não é algo somente negativo, precisamos ter essa visão de sociedade. Faça uma análise crítica, não é para eu colocar só o que não é. Uma análise crítica é uma análise reflexiva, tu vê isso muito na filosofia, né? É buscar um entendimento com base teórica. Essa ideia de eu acho, não, eu acredito que os autores estão aqui para te dar esse embasamento teórico, né? Eu critico o capitalismo porque o capitalismo aprofunda as desigualdades sociais. Mas não é por isso que eu não vou comer, que eu não vou comprar roupa, que eu vou dizer, né, como gritam outros, né? Eu vou virar anarquista. Mas eu estou dando aula onde mesmo? Como é que está a minha vida? Né? Sou contra o sistema, mas coloca uma Coca-Cola na minha frente. Então, eu tenho que ter visão de criticidade com argumentos. Mas a gente também não pode sair do que a gente está dentro, né? Então, fazer uma análise de discussão para construir um modelo de sociedade diferente. É para isso que serve a nossa ciência. Te formar, né? Te tornar um indivíduo autônomo e crítico. Eu deixo isso muito claro em sala de aula, né? Você ter escolhas, você fazer uma análise de sociedade entendendo que você é um participante dela. Não gosta de política, comece a gostar.
Comece a estudar sobre. Daqui a pouco vocês vão ter o poder de montar um grupo partidário que vai te representar. Isso é importante, isso é muito sério. Isso é de uma responsabilidade tamanha. Por quê? Porque eu estou dentro desta sociedade. Não é para torcer contra o barco se eu estou dentro do barco, mas é tentar direcionar esse barco com o meu olhar também. Entende? Isso é sociologia, tá? Questão de número 9, quase acabando aí, né? Questão simples e direta também, tá? Essa primeira lista de exercício é principalmente para fixar vocês, tá? Em relação aos conteúdos que estão sendo trabalhados. Estamos ainda em um processo de introdução, tá? Então, não são questões de competências e habilidades mais complexas, elas são simples e diretas, tá? A nona questão diz o seguinte: uma das principais contribuições de Émile Durkheim para a sociologia foi o seu objeto de estudo denominado... Lembra do Durkheim? O Durkheim foi um autor, né, um francês também, que realmente trouxe para a sociologia um caráter científico. Por quê? Porque agora eu tenho um objeto de estudo. E o Durkheim nos deu o nosso primeiro objeto de estudo, chamado de fatos sociais. Não é isso? Gabarito, letra B, de bola, né? Fatos sociais. Lembra dos fatos sociais? Quais são os exemplos mesmo de fatos sociais? Casamento é um fato social, lembra? A educação é um fato social. O crime é um fato social. O suicídio é um fato social. O que mais? E etc. O que é um fato social? É aquilo que é exterior, está fora da minha consciência, né, individual. É algo coercitivo, é imposto, e é algo geral. Acontece em toda e em qualquer sociedade. Estão lembrados? Lembrou? Analisamos a ideia de casamento, né? O casamento é um fato social até hoje, analisando pelo viés durkheimiano. Casamento é exterior a mim? É. Ainda não pretendo casar, mas semana que vem eu vou a um casamento. Olha que bacana. Não quero casar ainda, mas alguém casa. Não depende de mim para existir. O casamento, a educação, o crime. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai cometer nenhum crime. Mas alguém vai lá, né? Pá, exterior a gente, a tua pessoa. Né? O crime, casamento, suicídio. O casamento é algo coercitivo, lembra disso? A gente comentou na última aula, né? O casamento acaba sendo algo imposto, né? A sociedade espera que você case. Chega numa determinada idade, é bem sucedido, tem o teu trabalho, a tua vida, alguém pergunta, mas e agora? Quando é que vem o marido? Né? Junto com ele os filhos, para tu ser 100% feliz. Então, essa coercitividade, que traduzindo significa uma imposição. E geral, a gente casa em qualquer sociedade. Assim acontece com a educação, assim acontece com a ideia do crime e com a ideia de suicídio, tá? Que eu vou deixar para vocês exercitarem melhor, tá? Fato social normal deixa a sociedade saudável, fato social patológico deixa a sociedade doente. Uma sociedade doente é uma sociedade que tem ausência de leis e regras sociais, tá? Lembrem, anota aí no teu material a palavra anomia. Vira e mexe, ela vem por aí aparecendo em prova. Anomia social. Anomia social é uma discussão no contexto de Durkheim. Nada mais, nada menos, significa ausência de leis e regras. Anomia social, ausência de leis e regras. Tem remédio? Tem. Qual é? A moral. O Durkheim, pessoal, ele é organicista. Lembra desse bonequinho aqui também quando tu for detalhar o Durkheim. Durkheim, ele é positivista, acredita na ideia da ordem para alcançar o progresso. E Durkheim, por ser positivista, alguns autores positivistas também eram considerados, anota, organicistas. Lembra lá das ciências biológicas? Essa galera toda bebe nessa fonte. Organicistas quer dizer que a sociedade
é esse corpinho humano vivo. Para essa galera que é positivista, para essa galera que acaba sendo organicista, a sociedade ela é um corpo humano vivo, onde as partes do corpo social, preste atenção, são as instituições sociais. Durkheim, ele é totalmente a favor das instituições. São elas que constituem a sociedade, tá? A gente vai detalhar lá na frente, mas já trazendo logo aqui para vocês esse ponto, tá? Por exemplo, imagina que aqui é o corpo da sociedade. Neste corpo da sociedade, a cabeça é a família. O tronco é o Estado. A perninha é a igreja. Os bracinhos são a escola. Dá para entender aí meu desenho? Organiza aí o teu. Então, para o Durkheim, esta é a sociedade. E esta sociedade, ela precisa funcionar. Essa sociedade aqui, ela precisa o quê? Preparar o indivíduo para que ele entre no que ela mesma espera. A família tem uma função, a escola tem uma função, a igreja tem uma função, o Estado tem uma função. E na ideia, né, da discussão de Durkheim, se essas instituições sociais cumprirem com o seu papel, e qual é o papel principal de cada instituição social? Olha só, impor a moral para vocês. A família, ela é vista como o primeiro agente de socialização, é onde você constrói a tua identidade, é onde você dá o play no processo de formação de persona, que na psicologia chamamos de personalidade. Família. O outro agente, né, inclusive socialização primária, tá? O outro agente de socialização, a escola, é onde tu aprende a conviver. A palavra conviver significa viver junto. É difícil? Na escola, tu vai encontrar um menino diferente de ti. Alguém que pensa diferente de ti. Escola tem função moral. Estado tem função, né? Não posso desrespeitar as leis e as regras do Estado, tá? Inclusive, quando nós detalharmos lá na frente Estado, na ideia do Weber, o Estado é a única instituição que pode usar com vocês a força da violência. Weber, né? O Estado é a única instituição que pode usar da força da violência coercitiva, né? Para impor a ordem. Eu posso fazer greve? Posso. Bora lá todo mundo, né? Fazer uma manifestação, nós podemos, amém. Mas se eu for totalmente ali para uma ideia de baderna, de colocar a sociedade em risco, vai o policial militar lá, vai me empurrar, vai me, né? Vai tentar colocar um negócio dentro da ordem. O Estado pode fazer isso. Então ele tem essa função também, tanto para o Weber e aqui para o Durkheim, a ideia é também de moral. Né? O Estado te coloca dentro de leis e regras. O Estado, dependendo da tua situação e da tua atuação social, ele tira de você o segundo principal direito também, né? Que é a tua liberdade. Para que você aprenda a viver em sociedade. Então ele tem função. A igreja, ela tem função social? Tem. Né? A igreja, ela tem a função dela. A escola. Então, se as instituições funcionarem bem, eu tenho uma sociedade, olha que bonitinha, saudável. Eu estou aqui, né? Eu estou em pé falando contigo há um tempo. Então, tu imagina que eu estou saudável. Os meus, né? Os meus órgãos, os meus membros estão funcionando bem. Apesar do meu dedo estar quebrado, está tudo certo. Mas estou em pé. Então, eu estou funcionando bem. Assim aconteceria com a sociedade. Se as instituições funcionarem bem, cumprirem com o seu papel, nós temos uma sociedade saudável. Caso contrário, ela cai naquilo que eu acabei de falar aos senhores. Ela cai num processo de anomia social. Ela acaba, né, estando com ausência de leis e regras. Eu preciso voltar a impor a ideia de moral. Lembrando, na sociologia durkheimiana, tu não tem querer individual. A tua força individual, ela quase não existe. Existe a força da coletividade, porque na visão de Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Tranquilos? Foi?
Última questão para os senhores. Assinale a alternativa que corretamente define, olha só, a função moral da divisão social do trabalho, DST. O que significa DST? Divisão social do trabalho. Lembra do Durkheim? Aqui entra o nosso quadro de Durkheim. O Durkheim, ele analisou o que? Lembra? Puxa aí. 2 tipos de sociedades. Uma ele vai chamar de pré-capitalista. A outra ele vai chamar de capitalista. Como era a organização na sociedade pré-capitalista? Lembra? Na sociedade pré-capitalista, a DST era alta ou baixa? A divisão social do trabalho, ela é alta ou ela é baixa? Na pré-capitalista, ela é baixa. Eu tenho uma divisão ali tranquila, simples. Já existe divisão de idade, né? Divisão etária, que a gente chama, divisão por idade, que faz um, que faz o outro, que faz o mais velho, que faz o mais jovem. Já vai existir ali uma simplicidade em relação a gênero que cabe a cada um, tá? Mas ela é baixa, ela é simples. Dentro da sociedade pré-capitalista, o que é alto aqui, né? Alta coesão social. Em uma sociedade pré-capitalista é um por todos e todos por um, né? As pessoas estão coesas, elas estão unidas, elas compartilham a mesma ideia de cultura, a mesma ideia de religiosidade, estão todos ali para montar o corpo social, tá? Então aqui ele vai me dizer que vigora, lembra? Qual solidariedade? A solidariedade mecânica. Um por todos e todos por um. A ideia é progresso. É sair daqui. Teve uma prova que trouxe essa ideia em relação a uma horda. Quando você ouvir a palavra horda ou ler, significa uma organização social simples, horda. Ela deveria evoluir, tá? Sair do pré-capitalismo e entrar na sociedade capitalista. Nessa nova organização social aqui, tá? Eu vou ter uma divisão social do trabalho alta. Hoje, cada um tem uma função, né? Vocês aí estão procurando uma profissão, ou já sabem a profissão que vocês querem, ou já tem uma profissão e quer mais uma, né? Então, dentro da divisão social do trabalho, você tem uma função, uma tarefa, tá? Na sociedade que tu vive, né, existe uma baixa coesão social. Hoje é cada um por si, Deus por todos, né? Tu quer, te vira. E assim vai. É para ser assim? Não sei. Nessa sociedade vigora a chamada solidariedade orgânica. Nós não partilhamos mais a mesma cultura, nós não estamos mais na mesma comunhão religiosa. Tu tem a tua cultura, a tua identidade, a tua ideologia política, a tua vertente religiosa e eu tenho a minha. Tá tudo certo, a gente convive, mas cada um no seu quadrado. O que nos torna, então, solidários na sociedade capitalista? Justamente, bonitos, a DST. Na sociedade capitalista, eu já te falei isso, a divisão social do trabalho está aqui também para gerar solidariedade. Você pode ser o melhor no que tu faz, mas se tu fores olhar o campo da divisão do trabalho, você não faz nada sozinho.
Professora, você é o melhor médico, você me tornar o melhor cirurgião. Amém. Mas você não vai fazer nada sozinho. Você vai precisar de uma equipe com você. E isso vai te tornar solidário. A divisão social do trabalho. Tá? A DST. Divisão social do trabalho. Gabarito da nossa questão, letra C. A divisão social do trabalho em uma sociedade capitalista serve para estreitar os laços de solidariedade social. Nós somos solidários pela divisão do trabalho. De uma forma ou de outra eu vou precisar de vocês. E assim vice-versa. Nesse movimento chamado de reciprocidade. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma reclamação? Ou algo assim? E aí finalizamos também, né, com resolução de Conte e Durkheim, tá bom? Na próxima aula a gente vai trazer algumas questões trabalhando principalmente a teoria de Weber e Karl Marx. E já vamos para um novo assunto. Os clássicos nós finalizamos, concluímos, né? Porque tem muita coisa, nunca finaliza, tá? Mas para esse primeiro momento, tá? Vocês têm aí já um bom preparo e uma boa análise de teoria para dissertar na redação de senhores. Usem os clássicos. Leva o cara para a tua redação. Tu não vai te arrepender, vai por mim. Né? Alunos que tenham levado o Durkheim, eu tenho uma aluna ano passado que ela levou o Marx, né? A outra levou o Durkheim falando de fato social ligado à ideia de envelhecimento. Ela alcançou, né, até agora uma das maiores notas nossa ainda, que é o 980. Tá? Então pega esse material, lê, pesquisa mais, aprofunda, que vai dar certo. Tá? E aí na próxima aula a gente vai detalhar principalmente a filosofia. Os 3 porquinhos da filosofia, os 3 mosqueteiros, Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito bom estar com vocês em mais um encontro, tá? Espero te encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, bons estudos. Tchau, tchau.